Boa noite para todos. Como vocês bem sabem, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e hoje, dia 29 de janeiro, às 8 da noite, eu tenho o grande prazer de receber o Dr. Rodrigo Venticinque, tá? Um dentista biológico integrativo que é excelente, tá? É um expoente da área dele no Brasil e no mundo, para a gente poder conversar aqui sobre a importância da saúde bucal na saúde integrativa, tá bom? Então deixa eu já colocá-lo para dentro. Doutor Rodrigo, Doutor Ícaro, que prazer incrível estar e novamente aí? com você e com todos esses nossos amigos participando aí Deixa eu conosco. subir um pouco a cadeira. É um prazer estar contigo aqui, Rodrigo, e muito obrigado por ter aceito o convite para a gente conversar um pouquinho aqui sobre saúde integrativa, viu? Obrigado mesmo. Obrigado a você pelo convite, é sempre uma honra. Não é a primeira vez que conversamos aqui, né? Mas é sempre muito bom a gente poder estar compartilhando aquilo que a gente tem experimentado e tem dado certo. E também queria dizer que, em matéria de livros, seus livros são incríveis. Quem ainda não conhece os livros do Dr. Ícaro, por favor, tivemos a honra também de ter a presença do Dr. Ícaro no CISI, no Simpósio Internacional de Saúde Integrativa, e ele nos presenteou com um livro que, olha, eu super recomendo para todo mundo. Você podia falar um pouquinho, pessoal, sobre a importância, vamos dizer assim, até espiritual, né, desse livro para você? Bom, eu escrevi o livro, como todo mundo já sabe, para poder ajudar as pessoas, tanto os pacientes que eu já acompanho há muito tempo, né? São milhares de pacientes, e tenho o prazer de poder acompanhar as famílias deles também no Brasil inteiro, sabe? Paciente do mundo inteiro. E escrevi principalmente o livro pensando naquelas pessoas que não têm como consultar com o Ícaro, talvez nem com o Rodrigo. Ou seja, o que que essas pessoas podem ter de acessível para poderem melhorar a saúde delas com coisas simples e exequíveis que dá para colocar na prática, que não custem tanto dinheiro ou custem nada, custem mais o tempo, a vontade de fazer. Então o livro foi a realização de um sonho, uma cobrança de Deus, né, ali no meu ouvido, na minha cabeça, sobre faz gratuito para as pessoas poderem ler. Então, o livro compila os principais hábitos de vida que todo mundo tem que ter para poder recuperar, manter e melhorar a saúde, né? Então, ele é gratuito, tem 150 e poucas páginas, dá para baixar no dominiesuasaude.com.br, tá? Gratuitamente em PDF, você pode baixar e compartilhar. E tem também o livro infantil, né, que é o livro da Gigi, o Gigi As Descobertas Saudáveis, que é em homenagem à minha filha, depois eu vou te mandar uma cópia dele, Ah, sim. impressa, mas em PDF ele está gratuito para baixar no livrodagigi.com.br. Eu lancei ele no final de outubro, ele como gratuito, né? E assim, eu fico muito feliz que gente de porte como você, né, que sabe muito de saúde integrativa, tenha lido o livro e achado o livro bom. As críticas geralmente têm sido muito produtivas, muito positivas em relação a ele, e os depoimentos de que realmente ajudou muita gente. Isso é muito gratificante para quem está do lado de cá e escreveu, sabe? Mas assim, lá no livro, na parte de acompanhamento por bons profissionais de saúde, está a importância da consulta com um bom odontólogo, né? De preferência integrativa e ortomolecular, como algo muito importante, regularmente. É, e eu estou vendo que você está aí na Before the Doctor, né? Na BTD, Isso. né? Uma loja linda que você inaugurou há 2 semanas aí. Eu queria que você falasse mais dela também. Primeiro se apresentar, porque essa live vai ficar registrada depois para o seu público, para o meu. Apresentar quem é o Rodrigo 25. É 25 ou 25? 25, é um po' italiano. E esse 25, anno tá è bom. De hoje, de hoje em 25, diante eu acerto, pode ter certeza. 25 abrasileirado, eu sou dentista integrativo, né? Tenho uma visão biológica, tenho a formação nos Estados Unidos, na International Academy of Oral Medicine and Toxicology. Tive o prazer de ser o primeiro brasileiro a fazer essa acreditação. Depois acabei me tornando fellow
Para isso, eu tive que fazer um estudo de como que todos os procedimentos odontológicos, né, que a gente realiza podem trazer a saúde cerebral, então devolver isso. Nosso querido amigo Alan Dutra me estimulou a fazer o RECODE, Reverse Cognitive Decline. Então, a gente hoje tem ajudado diversas famílias, graças a Deus, também como propósito, né? Ainda não tenho meu livro assim como você, os seus livros, né? Ainda, né? Espero que em breve, né? O Alan é outro gigante que tem que fazer um livro também, né? Sim, não, estão nos planos. Mas, referente a... Nós organizamos o CISI, Simpósio Internacional de Saúde Integrativa. Nós temos o Instituto Brasileiro de Saúde Integrativa, que cuidou disso, e a Charlene Cicron, né, que é a minha esposa, ela tem ajudado em todo esse processo. A loja aqui, você sabe que a gente dividiu bem, né? Porque tem a parte que eu mando e a parte que ela manda. Então, quem manda na loja é ela. A loja está dessa forma linda, porque, é claro, tem todo o toque feminino. Então, eu queria mandar um beijo para ela também, que está nos assistindo aí, e fazer esse agradecimento aí. Mas essa loja nasceu exatamente por causa da necessidade de trazer todos os produtos da saúde integrativa. O que acontece sobre integratividade? A gente vai no conceito de limpar o terreno biológico, a gente individualiza a alimentação, a gente faz o detox de metais, a gente faz a desparasitação, a gente remove os processos inflamatórios do intestino, da boca, só que aí continua se sujando com o meio ambiente. Se suja com o desodorante, com o alumínio, com a maquiagem, com o chumbo, né, com o batom mercúrio, com a comida. Então, glúten. Então, a loja tem 25 patrocinadores, 25 parceiros, que nós trouxemos esses produtos exatamente para que a pessoa pudesse completar esse conceito antes do médico, para que a gente pudesse estar ajudando médicos, nutricionistas, dentistas e terapeutas para que pudesse obter sucesso mais rápido, mais efetivo e mais duradouro com seus pacientes. Então, é esse o objetivo da loja. Eu digo para a Cicron que é exatamente para que a gente possa estar preparando as pessoas para viverem com independência e saúde e alegria até os 120 anos. Então, é baseado... Excelente. E assim, gente, para quem não manja muito de inglês, né? Before the doctor, antes do doutor, né? Então, para vocês entenderem o que é esse BTD aí atrás, para quem não entendeu a menção direta. Acho que a maioria não tem essa questão, né? A pergunta que não quer calar, grande Rodrigo, e o CISI 2? Então, depois da inauguração agora a gente começa a ter forças e também tempo para poder estar pensando no CISI 2. Queremos muito fazer uma coisa maior ainda. Já conversei com o pessoal da UMT, já ofereceram ajuda para estar entrando em contato com os professores. E é só questão agora mesmo da gente definir o local, né, a grade, e é claro que estamos contando com você aqui, que foi uma Mas grande honra receber. Eu vou com certeza, porque à medida que a gente vai ficando mais velho, mais experiente, melhor, né? A gente vai querendo manter associação com quem é crescente. Claro que a gente sempre tem que ter os braços abertos para ajudar quem não vai te acrescentar em conhecimento, mas vai te acrescentar em troca de energia por você poder ter ajudado. Mas no dia a dia, a gente vai querendo se associar a pessoas que têm conteúdo e pessoas que têm a teoria associada à prática e principalmente que estão focadas nos 3 princípios socráticos básicos, né? Bom, útil e verdadeiro. E você é uma dessas pessoas, você é um gigante na sua área, como vai restar mais comprovado ainda hoje, depois desse encontro. Então conte comigo. Para esse ano ainda? Então, agora a gente precisa ver as agendas, né? E a gente gostaria muito de fazer já em novembro desse ano ainda. Agora, Manter a tradição, né? é manter a tradição, mas vai depender agora se a gente consegue. A gente quer fazer um lugar bem legal, bem grande, fazer um barulho, né, maior ainda do que nós fizemos. Agora, vamos, depois da inauguração aqui, fazer funcionar, aí a gente vai para esse passo.
Mas assim que a gente estiver inaugurando essa ideia, né, trazendo essa ideia, gostaria muito de conversar, porque eu sei também que você fez um grande evento aí em Brasília. Aliás, na época foi o maior evento da integratividade, né, da medicina integrativa aí em Brasília. Então, conto muito com a sua experiência, conto muito com a sua ajuda. Vai ser um grande prazer a gente trabalhar juntos aí. Pode contar comigo, com certeza. Bom, a pergunta que não quer calar é por que a saúde da boca é fundamental para a saúde do corpo todo, integrativa? Porque a gente sempre ouviu falar que você tem que escovar os dentes para você ficar com essa parte adequada, fazer a profilaxia adequadamente. A gente cresceu assim, né, Rodrigo? Você e eu lá no passado. Que aqui é uma porta de entrada fundamental para o que vai no tubo gastrointestinal e pode dar algumas dores de ATM aqui e para por aí. E hoje em dia já tem estudo da cardiologia mostrando que a saúde bucal afeta a saúde cardíaca. Já tem estudo da neurologia mostrando que a saúde bucal afeta a neuroplasticidade. Já tem estudo da endocrinologia mostrando que a saúde bucal afeta ou a produção de alguns hormônios ou o efeito de alguns hormônios. E aí muitas pessoas ainda podem pensar, principalmente por conta do convívio com dentistas mais tradicionais, que ficam só nisso aqui, né? Nenhum demérito, acho que tem profissionais de profundidades e de focos diferentes por aí, mas a maioria das pessoas ainda pode pensar por que a saúde bucal é tão importante para a saúde do corpo inteiro e o que é essa tal de odontologia integrativa? Você explica para a gente, biológica? Claro, excelente pergunta. Então vamos lá, ó. A boca, ela é um ambiente onde tem um monte de vírus, fungos, bactérias e elas estão sempre se reproduzindo. Porque é um lugar quentinho, né, cheio de alimento entrando, úmido. Então, isso tudo já faz com que vá se proliferando. Seja um ambiente propício para esses, vamos dizer assim, esses patógenos. Quando a gente tem o nosso corpo reagindo contra esses patógenos, a gente tem fatores inflamatórios ativando o módulo de luta e fuga do nosso corpo, módulo de guerra. E aí acionou uma série de fatores que vão prejudicar o nosso corpo a longo prazo. Um deles é a vasoconstricção. Então o corpo entende, estamos sendo atacados, vamos diminuir as vias de acesso até o cérebro, né, para que as bactérias não cheguem, não causem um abscesso ou alguma coisa até pior no nosso cérebro. Então, para isso, existe uma vasoconstricção. Só que quando tem uma vasoconstricção, diminui todo o processo de micronutrição, de oxigenação e também o de limpeza do terreno biológico, principalmente o do cérebro. Como está muito próximo, né, isso tudo acaba sendo muito prejudicial à nossa saúde também cerebral, para o nosso corpo. Quando você tem os processos inflamatórios, e é muito conhecido também na parte de nutrição, porque o intestino ele produz uma série de processos inflamatórios que são muito importantes para que a gente não tenha doenças autoimunes, degenerativas, neurodegenerativas. Mas esses mesmos processos inflamatórios que acontecem no nosso intestino também vão acontecer na nossa boca, em vários lugares que eu já vou comentar. Mas, basicamente, a gente tem que diminuir esses processos inflamatórios para diminuir as reações de luta e fuga e todos os sistemas que vão gerar módulo de defesa. Quando a gente tem, então, proteínas plasmáticas, fibrinogênio, PCR, etc., eles vão diminuir a agregação, eles vão aglomerar o sangue, e o sangue ele vai ficar mais viscoso, mais aglomerado, também como uma forma de defesa para não levar a bactéria para microveias, né, microvasos. Então, a gente sabe que tem o efeito rolô e o efeito também de aglutinação, agregação. Isso vai fazer com que o sangue diminua o processo de oxigenação, de micronutrição, de limpeza e, principalmente, tenha uma dificuldade em ser limpo nos rins,
no fígado, de pegar oxigênio no pulmão. Quem mais sofre? Cérebro, olhos, rins, fígado. Então, tudo isso vai acabar, a longo prazo, prejudicando o nosso corpo. Então, essa parte da inflamação é uma, e aí a gente tem também outras partes, tá? Essa inflamação, depois eu queria explicar aonde que a gente vai encontrar. Mas só para a gente entender, a gente também tem uma informação que vem do cérebro, através dos fiozinhos, né, dos nossos nervos, que vão passar no nosso corpo inteiro, e também essa informação, como por exemplo, se a gente estivesse falando via computador, a informação que a gente está falando, o áudio e vídeo, está sendo codificado em impulsos elétricos e estão correndo através de uma fibra ótica, que vai até outro computador. A mesma coisa acontece, a transformação desses impulsos entre as sinapses, né, os neurotransmissores, são transformados em impulsos elétricos que vão levar informação. Então, tem uma comunicação chamada bioeletricidade, que é para o corpo saber exatamente o que está acontecendo nos órgãos, no tecido, nas células. Isso tudo tem um caminho que passa pelos meridianos. E o Voo, que é um médico alemão, através da medicina tradicional chinesa, ele pesquisou e falou, o que acontece se eu colocar aqui uma carga elétrica nesse ponto da medicina tradicional chinesa, referente ao ponto onde vai a acupuntura, aquela agulhinha, né, da acupuntura, no ponto do fígado. Daí ele colocou essa carga elétrica lá, de 6 volts, e viu que ela aparecia no dente canino. Eu falei, que interessante, aqui tem uma fibra ótica que leva a comunicação. Aí ele fez um gráfico decodificando todos os dentes e relacionando aos órgãos. Então hoje a gente sabe que a boca também é um local onde pode acabar tendo uma série de locais que vão interferir nesse processo de comunicação. Nós chamamos de campos interferentes, que vão interferir no processo de comunicação. Então, se o cérebro está tentando falar com o estômago, e aí, estômago, está entrando picanha aí, está tudo bem, vamos fechar a válvula, vamos liberar pepsina, ácido clorídrico, fecha aí, né, chacoalha, faz peristaltismo. Quando a gente não tem esse processo, porque tem aqui, né, no dente relacionado ao estômago, um campo que interfere, muitas vezes o estômago ele não consegue efetivar o que ele poderia fazer em benefício de adquirir os tijolinhos para a gente formar nova pele, uma pele mais bonita, musculatura, cabelo, unhas, novas conexões cerebrais. Assim como também ele perde uma parte da inteligência da guerra. Então não sabe que uma célula tumorosa, de repente, precisa ser aniquilada, não sabe que tem uma quantidade enorme ali de bactérias que precisam ser combatidas. Então, tudo isso também existe uma colaboração desse processo. É só isso? Não. Mas a gente tem observado que quando a gente trabalha de uma forma integrativa, né, o dentista, o médico, o nutricionista, o terapeuta, tratando a parte emocional, às vezes tem que tratar a parte espiritual também. Quando a gente tem todos esses aspectos, mais uma vez, estrutural, emocional, biofísica, espiritual e bioquímica, aí a gente tem um resultado incrível na saúde integrativa. E aí a gente tem longevidade, integratividade e resultados mais rápidos e famílias mais felizes, né? Bom, eu acho que boa parte do que você falou vai soar como novidade para a maioria das pessoas, né? Porque hoje em dia já se fala em medicina integrativa, odontologia integrativa, nutrição integrativa, fisioterapia integrativa, por aí vai. Mas daí é você conseguir comprovar como as coisas interagem entre si, como você falou, né? É o outro passo, né? Mas vamos lá então. Quais que seriam os principais benefícios ou quais são os que você vê no consultório do paciente ele ter um acompanhamento dentro da odontologia biológica e integrativa para a saúde bucal e geral? Vou esmiuçar minha pergunta. Quais seriam os benefícios comparando uma avaliação mais convencional, tá? Dos tratamentos mais comuns que se faz, quais são os mais comuns?
Rodrigo? Depois, se você puder especificar, Sim. tratamentos bucais mais comuns que você faz, e quais que seriam os diferenciais positivos, os benefícios a se esperar quando o paciente faz uma abordagem, uma avaliação e um acompanhamento de odontologia integrativa para a saúde corporal geral? O que você vê que mais ajuda? Então tá bom, vamos por partes que a resposta é longa. Sim. Os processos inflamatórios que eu havia comentado com você, a gente vai ter primeiro na placa bacteriana, que vai gerar uma série de toxinas. Eu costumo dizer para o público leigo que ao redor da gengiva é um ambiente muito propício para que bactérias, fungos, né, principalmente as bactérias, se desenvolvam. E aí elas ficam comendo, bebendo, e elas também, quando digerem, fazem o xixi e o cocô delas. Né? Então você tem ali a formação de toxinas, enzimas bacterianas, proteolíticas, você tem as citocinas, e isso tudo vai gerar informação de guerra. Aumenta a homocisteína, aumenta o VHS, aumenta o PCR, né? Então vai ativar o sistema de guerra. A gente tem também os canais que não são, não existe a possibilidade da gente tratar 100%. Então tem trabalhos que mostram que, principalmente nos molares, é impossível a gente tratar 100% dos canais, porque existe uma diversidade anatômica muito grande, onde, por mais que você enxergue através da microscopia de campo escuro, utilize utilize o microscópio, utilize um ultrassom de última geração, suíço, que faça vibrar um ácido para aumentar a permeabilidade da dentina, para depois entrar com ozônio, água ozonizada, gás ozônio, com a prata coloidal, que entre com laser de Erbium-YAG, que é um hard laser, de alta potência para poder limpar, existem canais acessórios, canais colaterais, canais secundários, que sempre vão ter restos necróticos, que vão ser ambientes propícios para vírus, fungos, né, bactérias, que vão estar causando problema ali. Então, nessas áreas, vai ter atividade de uma inflamação crônica produzindo interleucinas, TNF-alfa, né? Vários fatores que vão estar ativando o nosso sistema de luta e fuga. Além desses dois, também a gente tem na boca o osso, que muitas vezes, quando se remove o dente, acaba não cicatrizando de uma forma correta, ou porque teve excesso de anestésico, ou porque, de repente, houve um foco infeccioso por causa da quantidade enorme de bactérias da boca. Enfim, uma série de questões que podem acabar levando a uma que a gente chama de cavitação e que ali vai precisar de um soldado nosso, e esse soldado, para defender, ele vai marcar nas costas de quem precisa, falando, ó, você vai ser morto pelo meu soldado mastócito, você vai ser morto pelo meu glóbulo branco aqui, e aí vão ali e acabam matando. Nesse marca-marca, às vezes, eles acabam causando um desalinhamento do nosso corpo. Como assim? Acabam marcando células nossas, sadias. E aí estão relacionados a alopécia, a câncer, a problemas de alergia, a doenças autoimunes degenerativas como Alzheimer, Parkinson, depressão. Então, essa é uma doença que o professor Lechner já está desenvolvendo. Ele tem vários tratados, vários artigos, tem um livro incrível, né? Ele tem uma casuística de 2.000 casos. Então, mostrando que o CCL5 está aumentado mesmo nessas captações ósseas. E aí a gente precisa realmente entender, diagnosticar e tratar. Outro lugar que a gente vai encontrar problemas também é em restaurações, né, que liberam mercúrio. O mercúrio é extremamente tóxico e existe uma literatura enorme, apesar de terem profissionais que não concordam disso, e eu não estou aqui para discutir isso, sim, mas sim que eu acho que, como eu gozo da minha liberdade, né, de expressão, e antigamente eu defendia o mercúrio, e hoje em dia, depois de estudar os artigos, o manifesto da International Academy of Oral Medicine Toxicology, que tem mais de 1.000 citações, de fazer toda a acreditação, curso de remoção segura, o RECODE. Hoje eu entendo que sim, o mercúrio é muito tóxico para a nossa saúde e a gente deve sim removê-lo de forma segura. E essa forma segura é segura
para o paciente, para a equipe e principalmente para o meio ambiente, porque o dentista que ele faz, ele vai lá, remove e joga tudo no esgoto. O esgoto vai para o rio vai para os mares, para as lagoas e acaba também contaminando o peixe, né, produzido um metilmercúrio, que vai acabar recontaminando a gente. Então a gente tem isso, a gente tem também a questão do flúor, que tem pessoas que são a favor, tem pessoas que são contra. Eu sou um daqueles que já usei bastante o flúor, largamente. Hoje eu sou contra o flúor, porque no meu entendimento ele é neurotóxico e ele vai acabar gerando uma série de problemas. Agora tem pessoas que acham que o flúor não tem problema, mas mais uma vez, né, baseado em um manifesto da International Academy of Oral Medicine and Toxicology, que tem mais de 400 artigos também citando isso. Mas não é só esses 400, tem muito mais artigos. Hoje você vê vários autores falando sobre isso e vastamente também divulgado pelos médicos, pelos nutricionistas. Então, é muito importante, né, a gente ir a fundo, pesquisar, para que possa ter a própria opinião. O que acontece? A pessoa simplesmente repete aquilo que ouviu uma época, como eu fazia. Eu era a favor do amálgama dental. Eu dei aula de amálgama dental. Até Caramba. que o professor Braghini, né, nosso amigo, virou lá e falou: mas você acha que o amálgama dental é bom? Eu falei: não, eu fui pesquisar e não encontrei nada. Daí ele começou a mostrar os artigos, vídeos, filmes, né, o manifesto, e aí eu falei: caramba, eu estava enganado. Então, para mim foi libertador entender e não mais indicar o amálgama dental. E você teve a humildade de mudar de opinião, né, Rodrigo? Porque claro, tem muitos que não vão querer mudar, né? então, eu não me sinto culpado de ter colocado tanto amálgama na boca das pessoas, muito menos ter usado flúor, porque eu entendia que era a melhor coisa. Hoje eu entendo diferente e não me sinto culpado, né? Agora, claro, não é porque eu colocava que hoje eu falo: não, eu estava certo. Desculpa, eu estava fazendo o que eu acreditava que era certo, como hoje eu também faço, né? E você tem também a corrente galvânica. A corrente galvânica é a diferença de potencial elétrica de um metal para outro, que também gera uma corrente de elétrons que também vão causar uma série de questões na nossa boca, como ansiedade, sensibilidade. Né? A corrente galvânica já é descrita há mais de 100 anos, então ela também é muito importante de ser estudada. E um outro fator também importante é o airflow, que é exatamente a respiração. Então, o dentista hoje, juntamente com o médico, com a fonoaudióloga, precisam entender sobre a questão da respiração. O espaço vazio da língua, a respiração, a apneia, o ronco, né, para que a gente possa ter uma melhora da oxigenação do cérebro. A gente vê no Recode que a falta de oxigenação gera uma série de radicais livres, de problemas no cérebro a longo prazo. Então, a gente precisa ficar muito esperto. Aliás, você podia colaborar um pouquinho, né, com a gente, com quem está nos ouvindo aí, que às vezes conhece algum paciente que tem Alzheimer ou que está batalhando, como a gente recebe muitas famílias que vêm com aquele ente querido que está ali com Alzheimer, Parkinson ou alguma neurodegenerativa, né? Como que, de repente, toda essa parte de açúcar, glicação, ou que fatores você acha que eles precisariam observar dentro de uma dieta, ou de repente mesmo, né, para ficarem mais espertos referente a essa parte de neurodegenerativa? Existem várias demências, né? Alzheimer é só a mais comum. E a perspectiva para os próximos anos, para as próximas décadas, é de um aumento no número de casos de Alzheimer exponencial, de 3 a 5 vezes o que a gente tem hoje em dia, sabe? E o Alzheimer, ele é penoso para o paciente, mas ele é mais ainda para todo mundo que cerca o paciente, Família. os entes queridos. É triste. E quando a gente olha o protocolo Recode, a gente vê que o Dale Bredesen, basicamente, ele é um neuro convencional,
que aprendeu que os medicamentos convencionais pouco faziam pelo paciente do Alzheimer, sabe? De curar, não há casos que eu saiba, de estabilizar por um tempo, né? Fazer uma progressão mais lenta. Então ele foi procurar o que mais poderia ser feito pelos pacientes. E ele descobriu a medicina integrativa e começou a criar uma neurologia integrativa. Foi basicamente o que ele fez. Uhum. Então, o Dale usa muita coisa que a gente já usa há um tempão, né? Triglicerídeo de cadeia média, MCT, né? Medium Chain Triglyceride, o ômega 3, o magnésio, o ácido alfa e R-lipóico. E, é claro, os pilares básicos para você tanto evitar o Alzheimer, quanto você já no paciente com Alzheimer, você evitar a progressão ou até ter uma lenta reversão do que aconteceu, os pilares básicos são melhorar os hábitos de vida. É água, é alimentação, tirar glúten, tirar leite, tirar excesso de carboidrato. Gente, a maior parte dos casos de Alzheimer será devido ao neurodiabetes, é o Alzheimer tipo 3, sabe? É o diabetes tipo 3 e o Alzheimer tipo 3 ou 4, se eu não me engano. Então, o que que acontece? Aquele negócio de falar, se você tem genética para Alzheimer, essa faca que está aqui, ela vai entrar, você vai ter Alzheimer. Não, você tem a epigenética. Se você cuidar bem dos seus hábitos de vida, você pode ter uma mega genética para Alzheimer, você não vai ter. Tem estudo comprovando isso, eu cito no meu livro e tudo, sabe? Agora, se você tem uma genética excelente de família e você se entope de carboidrato, você é um grande candidato a no futuro ter uma degeneração por ativação das células da glia, que são células de suporte do cérebro, por neuroinflamação direta, por subida da insulina, por microambiente de cultura bacteriano e de patógenos no cérebro, por produção de mais placa beta-amiloide, proteína tal no cérebro, por neurodegeneração direta e toxicidade, glicotoxicidade, por proteínas defeituosas por glicação que vão fazer com que a sua neuroplasticidade, sua comunicação entre os neurônios e o microambiente interno do neurônio sejam ruins. Quer dizer, gente, o açúcar nunca foi a base da alimentação da humanidade, né, Rodrigo? Nunca foi. Mas depois da Revolução Industrial, era necessário viciar as pessoas em uma coisa que fosse industrialmente escalável, né? Pois E é. o açúcar caiu como uma luva, Pois né? é. Saíram alguns estudos contrapondo o problema do açúcar ao longo das décadas, aí pagos pela indústria do açúcar e alimentícia. Isso aí daria outra live, Uhum. mas mais recentemente, né, de uns 10 anos para cá, muitos saíram e não tiveram a publicidade que deveriam, mostrando que a indústria do açúcar pagou pesquisadores, pagou revistas para poder colocar o açúcar, a gordura como vilã e o açúcar como bandido, sendo que na história de produção de energia da humanidade, a gordura sempre veio primeiro, né, do que o açúcar. E o cérebro é basicamente água, em segundo lugar, gordura, em terceiro vem proteína e outras coisas. Uhum. Então, assim, eu sou suspeito para falar sobre essa questão do Alzheimer e das neurodegenerações, que acabam sendo um dos maiores medos nossos hoje em dia, pela saúde ruim, né? De onde você possa chegar. Porque o que eu faço no dia a dia e aquilo sobre o qual eu escrevi de hábitos saudáveis de vida é o que mais importa para a gente recuperar, manter, melhorar a saúde e prevenir o Alzheimer. Ou melhor, tratar o Alzheimer, sabe? Sim. E eu agradeço por você ter puxado essa pecha, esse momento aqui, porque muitas vezes a gente vai para o específico, né? Não, é boca, é coração, é pulmões, é fígado, é desparasitação, é isso. Gente, na integrativa de verdade, seja a odontologia integrativa, seja a medicina integrativa, uma vai ser importante para a outra e nenhum órgão está isolado, não é um poço, não é um órgão cultivado em um meio de cultura que funciona sozinho, não. Você tem interações com o corpo inteiro, sabe? E do mesmo jeito que o Rodrigo disse aqui, o tanto que a odontologia integrativa, em quantas áreas ela atua, e o quanto todas elas agem no corpo inteiro, principalmente no cérebro, pela proximidade, se isso não for o suficiente para você entender que daqui para frente cada pedacinho do seu corpo tem que funcionar o melhor possível, ninguém está falando em perfeição, né? Possível para você ter um funcionamento geral bom, eu não sei o que vai fazer para ser necessário, né, É. Rodrigo?
Mas você sabe que essa parte do recovery, né, que eu achei, o Alan deu a dica, né, daí a Poliana também comentou, e o recovery hoje, para mim, é o primeiro programa realmente integrativo, porque ele mostra a importância de toda a alimentação, a importância da nutricionista, né, de criar um cardápio, uma dieta, né, baseada nessas gorduras saudáveis, com ou sem carne, da importância do fisioterapeuta, do personal, para fazer com que a pessoa faça esporte, para que o sangue possa ser batido de forma mais rápida e também mais forte no coração, para poder limpar todo o nosso sangue, para fazer passar pelos nossos filtros, para poder limpar. A importância do sono, e aí vem a parte do airflow, né, que eu acabei de comentar, tanto para médicos como dentistas, depende muito do caso. A importância de se dormir bem. Então, quando a pessoa dorme bem, ela vai arquivar a memória, ela vai regenerar, ela vai entrar no sono REM, e tem os milagres, né, que acontecem dessa regeneração, que o corpo está preparado para isso, mas se ela não chegar até o sono REM, ela não vai. Então, é muito importante isso também. E os fatores inflamatórios vão diminuir isso também, porque ativa o sistema simpático. Então, a gente precisa tirar da boca e do intestino, né? Mais uma vez, a nutricionista vai tirar esses fatores também. O médico vai fazer toda a parte hormonal necessária, né? Célula-tronco, se for necessário. O dentista vai remover os focos inflamatórios da boca, melhorando toda essa parte de microcirculação, micronutrição, oxigenação e principalmente terreno biológico. Então é um trabalho lindo que se faz, integrativo, onde não é só o Ícaro, não é só o Rodrigo, não é só a nutricionista, né? Às vezes a gente também, os fatores, o estresse oxidativo vai gerar uma série de radicais livres, assim como os processos inflamatórios também. E eles ficam ao redor da célula, impedindo que a insulina chegue, que abra, né, para poder entrar. O estresse oxidativo é extremamente perigoso para o nosso cérebro, para o nosso corpo, para a nossa saúde. Então, esse trabalho integrativo é muito importante, que nós entendemos que precisamos ter esse olhar para poder trabalharmos em time, em equipe, para podermos ter melhores resultados, mais rápidos, mais efetivos e principalmente mais longevos. Não é Sim. isso? Duradouros, né? Mas assim, uma coisa que me chamou muita atenção entre tudo que você elencou da importância da odonto integrativa, da odonto biológica integrativa, foi que não é só ter uma saúde adequada lá no futuro, né? É o presente, ou seja, o que você pode resolver agora, que de repente você nem associaria que seria por uma coisa na boca, mas é, como por exemplo, até a pessoa que colocou aqui no começo da live, eu tenho problema de gases, já tentei de tudo. Toda vez que uma pessoa fala que já tentou de tudo, eu penso, será que os hábitos de vida estão top? Porque geralmente não estão. Mas vamos lá, já tentei de tudo. Será que a única coisa que eu não tentei, que é odontologia integrativa, é que pode ser o meu problema de eu ter esses gases? Sim, com certeza pode, tá? Tanto pela mastigação, quanto pela insalivação, quanto é, pela própria condição da boca, sabe? Quanto pelas correntes geradas por cavitações, tudo que o Rodrigo falou. Mas o que mais me chamou a atenção em tudo que você falou é que a pessoa pode hoje, não, parece que a minha boca estabilizou, não tem nenhum problema, eu não sinto nada aqui. E ela carregar problemas, né, Rodrigo, de cavitação, de amálgama, de um alinhamento inadequado e companhia, de infecções, periodontites e companhia, que podem estar causando sintomas nela, vão agravar para o futuro, mas ela não associa, ou seja, o que foi feito no passado e às vezes pode ter sido feito mal feito, ou feito com conhecimento, uma base de conhecimento diferente da de hoje em dia, pode estar ali causando ou agravando vários sintomas até hoje, né? E você, de repente, pensa, não, como está no passado, foi resolvido, né? Fala um pouquinho mais sobre isso, porque eu estou vendo que é prevenção de problemas para o futuro, no presente, várias coisas que podem estar sendo causadas ou agravadas por uma saúde bucal ruim, as pessoas nem se tocam, né? Não conhecem as associações,
E assim, eu posso estar carregando um problema do passado aqui, que está detonando a minha vida, que aflorou maior agora e que eu nem imagino que seja da boca. Como é isso? Então, muito bem colocado. Na verdade, você tem a grande parte da população acabou extraindo o terceiro molar. Né? O terceiro molar é o dente do siso. Só que naquela época, a gente acreditava que se sobrasse um pedacinho do dente, né, principalmente da nossa geração, não sei se ainda tem esse pensamento, acredito que não. Nós na clínica não pensamos mais, mas que o corpo encapsularia aquele pedacinho de dente. Hoje a gente vê que aquele pedacinho de dente tem um nervo lá dentro que fica um tecido necrótico lá. Então, aquele tecido necrótico fica cercado, ativando nosso sistema de luta. Né? Então, Reação de os corpo nódulos... estranho, né, Rodrigo? Não é só o corpo estranho, mas também a literatura mostra que o Epstein-Barr, ele adora restos necróticos. Ele está ao redor de doenças periodontais e periapicais, ao redor do dente e ao redor do ápice. Então, são vários artigos que mostram que o Epstein-Barr aumenta muito, principalmente, né? E a gente tem visto que o Epstein-Barr ele está extremamente ligado a uma série de doenças, porque ele vai, e quando ele entra dentro da célula para poder se reproduzir, ele vai alterar o sistema do RNA e do DNA da célula. E a célula não é mais reconhecida como sendo self, como sendo própria. E nesse momento, ela acaba sendo atacada pelo próprio sistema imune, falando, você não nos pertence. E vai lá e causa uma doença autoimune, está relacionado à síndrome de Sjögren, a lúpus, a artrite, a né, esclerose múltipla amenotrófica, está relacionado também a várias neoplasias. Então, hoje em dia, a que custo que o corpo ele encapsula isso? Ele vai fadigar de estar constantemente numa luta, vai faltar nutrientes que deviam estar sendo feitos para novas conexões cerebrais, mas estão ali defendendo. Então, em que momento que o seu sistema imunológico ele estava sadio, estava jovem, e que hoje ele pode estar estressado? Pode estar estressado com fatores emocionais, né? Com estresse oxidativo, com alimentação errada, com gandaia, né? Então, gandaia é ótimo. Gandaia, dependendo, é até boa, né? De vez em quando, mas tem gente que enche a manguaça todo dia. Isso vai gerar um estresse para o fígado, vai gerar para o rim. Enfim, a gente vai ter sérias consequências. Então, o nosso sistema imunológico, quando é jovem, é de um jeito. Conforme a gente vai tendo a contaminação, a parasitação, as contas, os relacionamentos, umas questões de filhos, né? Tudo isso vai gerando também uma questão de estresse, e aí aquilo que não era campo interferente acaba virando campo interferente. Por isso que a gente tem que sempre olhar de forma integrativa. Pode ser que aquele pedacinho esteja, sim, sendo a raiz da questão, mas está colocando ali dentro do seu copo a questão financeira, o problema com a mãe, com o pai, a questão do filho, alguma questão espiritual. Então, tudo isso precisa ser analisada tanto pelo médico, terapeuta, nutricionista e dentista, e todos cuidarem de uma forma integrativa. Então, você colocou muito bem, né? Cavitações ósseas, antigamente, não eram, extrações não eram feitas com o PRF. Hoje em dia, a gente tem ferramentas incríveis que temos tido um sucesso maravilhoso. Claro, tem vários profissionais que não utilizam e também tem, mas eu tenho que contar aqui o nosso, né, da nossa clínica. Então, lá a gente faz com o laser de Herbig, com água ozonizada, gás ozônio, o PRF com informação, né, que aprendemos lá com o nosso querido amigo Alexandre Távola, que podemos colocar a informação e gravar essa informação no PRF do que a gente quer, do que a gente não quer. Então, tudo isso faz com que a gente venha obter um melhor resultado, prevenindo problemas de cavitação no futuro. Porque a literatura também mostra, doutor, que as cavitações que hoje nós fazemos, a literatura mostra que a recidiva é de 30%. Os nossos números são incríveis porque a gente cuida desde do paciente, né, com os seus cuidados. Por exemplo, tem que verificar a vitamina D3, vitamina K2, vitamina A, vitamina C, vitamina E, tem que fazer o detox
tais, tem que fazer a desparasitação, tem que acertar a alimentação, né? Aí a gente cuida dos fatores inflamatórios, a microcirculação, a oxigenação. Puxa, o corpo tá ótimo. Além disso, a gente ainda vai e ainda faz toda essa parte com esses equipamentos maravilhosos, que é a água ozonizada, gás ozonizado, laser de baixa, laser de alta potência, PRF com informação, pós-operatório, protocolo específico para isso. Aí a chance de dar errado é muito baixa. Em mais de 900 casos que o Dr. Alexandre Turci fez lá na clínica, tivemos recidiva em 4 apenas. Nossa, muito pouco, muito baixo. Pois, porque foi em estado de emergência, as 2 mulheres estavam amamentando e a gente ainda não encontrou uma forma de repor isso. Talvez não seja só aumentar a vitamina C, talvez tenha que aumentar o cálcio também, para dar conta de produzir o leite e também produzir o cálcio para fazer a regeneração óssea. E 2, que a gente ainda pensava que dava para fazer sem o antibiótico. Hoje em dia, a gente tem como protocolo utilizar. Ah, mas eu não gosto. Eu também não gosto do antibiótico. Mas o momento de se utilizar o antibiótico, ele existe. E, na nossa opinião, é essa. Ah, mas dá para fazer com CDS? Com prata coloidal? Já tivemos alguns casos de dentistas que fizeram e acabaram recidivando e vieram fazer conosco. Então, a gente não recomenda. A gente recomenda realmente o antibiótico. Pecar por excesso, né? E não por falta. Mas hoje em dia, tomar 7 dias de antibiótico com pré-biótico, probiótico, né? E a pessoa estando já saudável, estando já com todas as vitaminas, você vê algum tipo de questão? Não, pré-equilibrada, né? Ou seja, a pessoa vai conseguir lidar com a agressão para a microbiota saudável em todo o corpo do antibiótico muito melhor, e no custo-benefício ela está protegida de uma infecção inicial que entra e já pega uma barreira artificial extra por um curto período de tempo. Isso aí é profilaxia antibiótica que a gente faz em várias cirurgias médicas também, é isso mesmo, sabe? Eu, por exemplo, odeio corticoide, mas quando a minha coluna doeu demais, eu tive uma crise no começo do ano passado, se eu não me engano, o que teve que usar foi o corticoide. O Ícaro odeia? Mas é o melhor? Então vamos usar aí. Paciência, né? As ferramentas estão aí para isso. Eu acho que usar o corticosteroide durante 2 dias, 3 dias, para inibir uma formação ou a dor vai gerar muito mais radical livre, né, do que qualquer mal que, de repente, o anti-inflamatório possa causar, na minha opinião. Então, olhando por esse lado, né, eu acho que tem o seu momento correto de ser utilizado. Por mais que a gente não goste, né, Ícaro? Mas... a gente gosta de estimular os mecanismos de homeostase do próprio organismo, né? E não fazer por ele. Né? Que ele possa se autorresolver. Isso é o melhor mesmo. Super concordo. Sim, o que Hipócrates falou, né? Que se a gente nutrir direito o organismo e remover os obstáculos à cura, o nosso próprio organismo faz o trabalho na grande maioria das vezes, né? O problema é que são raros os pacientes que vão chegar para você 100% estabilizados, eles chegam para a gente estabilizar, né? E que estejam com todos os obstáculos à cura removidos. Então você tem que lançar a mão de ferramentas, né? Bom, para terminar, porque no final das contas, o que é bom acaba passando rápido, né? A gente agora só tem mais 10 minutos. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a proposta da BTD, sabe? Porque são suplementos fitoterápicos e pelo que a Charlene me explicou, é um projeto inovador de tanto ajudar o paciente que precise de um tratamento mais natural e integrativo, quanto fazer com que vários pacientes, através de uma suplementação racional, né, através de um complemento para o organismo do que se come, do que se faz de forma racional bem aplicada, a pessoa, não vou nem dizer paciente, porque não é só para quem está doente, é para quem quer otimizar também, ela consiga um modelo before the doctor, not to get to the doctor, né? Muitas vezes. Como é que é isso? Que eu achei a ideia tão interessante. Eu acho que as pessoas precisam conhecer
o projeto da BTD, que se Deus quiser, começou com uma e em breve vai ser uma rede, Se né? Deus Se quiser, Deus quiser. está trabalhando para isso. Muito obrigado pela pergunta, tá? O Before the Doctor realmente foi um conceito que nos uniu, eu e a Charlene, né, como propósito de vida, exatamente para que a gente possa estar levando essa informação da saúde integrativa para que a gente possa estar fazendo. A gente acredita que quando a célula tem tudo aquilo necessário que ela precisa para poder fazer os neurotransmissores, as enzimas, tudo aquilo que você acabou de comentar, para ter o sistema, né, hemodinâmico, para regular a temperatura, a pressão, a alcalinidade, tudo funciona bem e não tem motivo para ter falta de saúde. Então, quando você começa a se contaminar com um monte de metais que estão aí nos pesticidas, agrotóxicos, maquiagens, sabão, detergente, tudo isso acaba causando um desequilíbrio. Então, além de orientar, de auxiliar no diagnóstico, né? Então, a gente tem a microscopia de campo escuro, a gente tem terapeuta que pode estar auxiliando, a gente tem a BIA, que é uma balança de impedanciometria, que auxilia nisso também. A gente também tem a hidrocoloterapia, que vai fazer com que melhore toda essa parte de saúde intestinal. Tem o enema, tanto com ozônio, como também com essa parte do que aquele paciente vai precisar. Às vezes precisa de uma cúrcuma, precisa, né, de um enema de café, enfim, vai depender do que for recomendado. E aí a gente tem todo o processo de desintoxicação. Por exemplo, você que às vezes pode trabalhar além da forma endovenosa ou frequencial, tanto por máquinas como também com frequenciais ou florais, a gente tem aqui. Então, por exemplo, a gente reuniu as maiores marcas, os maiores, vamos dizer assim, aqueles produtos que a gente utiliza, né, que a gente realmente acredita que possam estar fazendo bem para o nosso paciente. Então, eles são completamente limpos, livres de toxicidade, assim como também de BPA, de bisfenol. Então, todos os produtos aqui, eles vão auxiliar a manter o nosso protocolo de defesa do organismo. Temos também produtos sem glúten, que são pães sem glúten, doces sem glúten, pizza sem glúten, pastel sem glúten, coisas deliciosas, maravilhosas, que a gente pretende, inclusive, fazer uma degustação, porque acho que as pessoas precisam entender que existem outras soluções. Não adianta simplesmente chegar ao médico e falar, olha, não pode mais comer glúten, precisa ter opções. A gente foi pesquisar, encontramos uma super parceira nossa, que hoje a gente traz de Santos os produtos, exatamente para poder estar trazendo para a população aqui ao redor esses produtos. Maquiagem, shampoos, né, vitaminas, suplementos, nutracêuticos, tudo aquilo que você recomenda, a gente tem aqui, nos melhores e mais, vamos dizer assim, mais consagrados produtos, né? Até porque não basta saber que existem opções por aí. Aonde eu encontro, né? Então agora vocês têm onde encontrar isso aí. Ah, mas é uma mega loja de suplementos? Também, também. Eu diria que é um hub de... Hub tá na moda, né? Falar essa palavra, né? É Mas um local hub de também. soluções em saúde, né? É um local de soluções em saúde, né? Então, assim, eu acho extremamente interessante essa ideia de vocês, acho bastante promissora. Como é que é o negócio? Vocês vão entregar no Brasil inteiro? Como é que tá isso? Ah, sim, em breve vamos ter. A Ciclone está desenvolvendo até o segundo semestre, a gente vai ter uma loja virtual, mas por enquanto, através do telefone, a gente também está entregando, né, no Brasil inteiro. Nós temos frequenciais de com vários conceitos diferentes, que eles se completam também. Alguns poucos se concorrem, mas em diferentes nichos, mas a gente tem também um complemento muito grande,
né, desses nossos fornecedores. Então é um conceito bem bacana e a Ciclone também está desenvolvendo o programa dela, que aliás estamos contando com você para que ela possa estar te entrevistando, né, nesse grande programa de saúde integrativa que em breve vai estar aí tanto na web como também na televisão. E dentro desse hub que nós também estamos fazendo com os nossos parceiros médicos, nutricionistas, indicadores, a gente vai ter também um ecossistema que quem vier aqui na loja vai ser um prazer para que a gente possa estar explicando direitinho e fazendo parte desse nosso ecossistema que a gente quer que cresça para o Brasil inteiro. E mundo também, né? Afinal, Portugal Sim. e Estados Unidos é do lado. Sim, ainda mais que já são países onde a integrativa, a biológica, né, a medicina nutricional e tudo, já existe, já é bem impulsionada há mais de 30 anos. Né? A gente aqui começou a engatinhar mais nela, mas o Brasil já é expoente, já tem vários expoentes na área, né? Como o Rodrigo. Rodrigo, a gente tem 2 minutinhos aí para terminar. Deixa o seu recado final para a minha audiência, para a sua audiência. E mais uma vez eu só tenho a agradecer por você ter aceito o convite, porque principalmente agora em 2025, nosso Deus, ele me falou o seguinte, olha, para de falar sobre o que as pessoas eventualmente queiram ouvir, fale mais sobre o que elas precisam ouvir. Então eu tenho congregado muitos parceiros, estou chamando primeiro os mais importantes, né? Tanto que você está falando comigo em janeiro, para a gente poder mostrar para as pessoas o que é necessário. Então, nesses 2 minutos aí finais, dê o seu recado final desta live, não é a última, vamos fazer várias, para todo mundo que está assistindo a gente. E muito obrigado, viu? De coração. Imagina, Ícaro, para mim, puxa, muito obrigado a você. Você é um cara que eu admiro muito, você, o seu trabalho, o seu coração, o seu propósito de vida, né? E toda a sua dedicação para a população. Eu sei o seu esforço, eu vejo você nos congressos, indo atrás para divulgar esse seu trabalho lindo, sem cobrar nada. Então, parabéns, minha profunda gratidão pelo seu propósito, que o meu também é ajudar as pessoas, né? Ainda não no livro, mas, cara, eu te vejo e tá de parabéns. Muita gratidão também pela nossa parceria aí e tamo junto. Segunda coisa que eu queria falar para o pessoal é invistam na otimização e na prevenção. O que acontece? Você vai no dentista, procura o seu dentista, peça para ele te ensinar a escovar os dentes, passar o fio dental, insista na limpeza, de preferência sem flúor, mas não vá lá, conversa com ele, fala, olha, eu quero prevenir, eu entendo a importância de prevenir, porque prevenir é mais fácil, mais rápido, mais barato. Insista no fio dental, na escovação, porque tem muita gente que não escova os dentes, não cuida, e depois acaba reclamando que o dentista é caro. Então, vai lá, escolhe um bom profissional, que ele possa te tratar com amor e carinho, com dedicação, com paciência, porque senão o inconsciente acaba ficando traumatizado e fala que você vai no dentista para sofrer, você está louco? Então escolha, selecione bem o seu dentista, ele tem que te tratar bem, ele tem que cuidar de você e te auxiliar a mudar de hábitos. Entendam isso. Isso é muito importante. O dentista, ele tem que estar interessado na sua saúde e você tem que sentir isso. Então, essa é a segunda coisa. A terceira coisa é venham conhecer o BTD. Estamos aqui no Medical Center, na Avenida Vereador José Diniz, 3457. A Ciclone está aqui, juntamente com a nossa equipe, para atender você, para poder estar auxiliando a te orientar na sua questão de saúde, o que você precisa. A gente tem uma série de serviços, já temos microfisioterapia, osteopatia, hidrocoloterapia, leitura da íris, temos uma enfermeira também para poder estar orientando toda essa parte, uma enfermeira terapeuta, entre outras, vários profissionais que ainda estão chegando. Então, vem aqui que vai ser um prazer estar orientando você naquilo que você mais precisa para que você possa ter a sua saúde e da sua família também, da forma que você merece. E mais uma vez,
fica o meu agradecimento a você e a Cicron, né, que é a grande idealizadora desse BTD aqui. Gente, Cicron é a Charlene Cicron, que é a esposa dele, tá? É uma loura de 1,81 m, bonita, simpática e muito saudável. E que, assim, os dois juntos têm o segundo melhor relacionamento do mundo que eu vejo, entendeu? O primeiro é o meu com a Kátia, minha esposa, Boa, mas tá próximo. boa, boa. Não, a gente tem que sair por cima, né? Gente, que Deus abençoe vocês. Manda um abraço para Charlene, um abraço para você, Rodrigo, para todos vocês que acompanharam até agora. E, por favor, além de assistir, compartilhem essa live para ajudar mais pessoas a abrirem os horizontes para o que de repente pode estar faltando para terem uma saúde melhor no dia a dia, tá bom? Um abraço, fique com Gratidão Deus, a até todos que mais. estão assistindo. Gratidão.